Ezequiel capítulo 1. A primeira visão de Ezequiel. O tronos de Deus. No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu, e eu tive uma visão de Deus. 2 Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. 3 Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. 4 Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. 5 No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, 6 porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. 7 As pernas deles eram retas e tinha cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. 8 Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 9 Duas asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. 10 Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás a cara era de águia. 11 Duas asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. 12 Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. 13 Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava, e do fogo saíam relâmpagos. 14 Os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. 15 Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. 16 As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda, atravessada. 17 E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. 18 Os aros das rodas eram cobertos de olhos. 19 Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. 20 Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam porque os animais as controlavam. 21 Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. 22 Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. 23 Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. 24 Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas. 25 Mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. 26 Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele, estava sentado alguém que parecia um homem. 27 E que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo. 28 E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 2. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. 2 Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: 3 Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. 4 São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. 5 Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles.
6. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. 7. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. 8. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que vou dar a você. 9. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. 10. Ela o desenrolou, e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. João capítulo 18. Jesus diante de Pilatos. 28. Levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. 29. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? 30. Eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? 31. Pilatos disse: levem este homem e julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. 32. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. 33. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? 34. Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo, foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito. 35. Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. 37. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. 38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem. 39. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? 40. Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. João capítulo 19. 1. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. 2. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos, e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. 3. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. 4. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem. Vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. 5. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam. Aqui está o homem. Disse Pilatos. 6. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Repetiu Pilatos. 7. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. 8. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. 9. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada.
10 Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. 11 Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. 12 Depois disso Pilatos quis soltar Jesus. Mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador. Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. 13 Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico o nome desse lugar é Gabatá. 14 Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. 15 Mas eles gritaram: Mata! Mata! Crucifica! Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. 16 Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram.